podemos conversar sobre a oração. Porque muitas pessoas têm me pedido: Padre, reze por mim. Padre, reze pelo mundo que nós estamos passando. Padre, reze pela situação que nós estamos vivendo. Padre, será que isso, Padre, não é Deus que está castigando a humanidade pela situação tão pecadora? Padre, aí usam o Apocalipse, né? O livro do Apocalipse. Padre, será que isso não é o fim do mundo que está assim? Será que isso não vai acontecer, Padre? Padre, nos ajuda a entender um pouco isso, Padre. Padre, o Senhor que está mais perto de Deus, vamos rezar. Outras pessoas dizem, em algumas mensagens, comentários, diz: Padre, temos que dobrar o joelho, rezar. E de fato temos que rezar. Agora, vamos entender o que é a oração? Vamos entender a oração, sobretudo nesse tempo de isolamento. Vamos entender a oração, como é que nós podemos compreender também a ação de Deus. Quais são as objeções, aqueles momentos de dificuldades que nós temos em não rezar. Por isso que o tema da nossa reflexão é exatamente esse cansaço espiritual e tudo mais. Agora, as grandes perguntas nossas hoje seria, ao menos a primeira, né? Vale a pena rezar hoje ainda? Para que rezar? Olha, nós vivemos num tempo assim tão marcado pela tecnologia, pela facilidade, tudo se resolve automaticamente, com toda facilidade. Nós ainda vemos necessidade de rezar? Nós temos aquela necessidade ainda de irmos à igreja e dizer: ó Senhor, resolva meus problemas porque eu não estou conseguindo resolver sozinhos. Ô Padre, me ajuda a entender então o que é oração. E eu queria no primeiro momento falar do que é oração, para depois nós entendermos algumas objeções, algumas dificuldades ou concepções errôneas de oração, para depois nós entendermos que oração é um entrelaçamento, uma dependência entre fé e vida. E é claro, terminando por último sempre com aquela expressão bíblica que nos ajuda a compreender também as orações e a vida de oração a partir da Bíblia. Então, nós vivemos nesse tempo tão marcado por essas situações que nós estamos passando, e de fato nos leva a acreditar que a oração ela é ainda um momento muito oportuno, sobretudo nos dias de hoje nós refletirmos. Até um certo ponto e até um certo tempo atrás, nós tínhamos alguns presidentes que estavam projetando construir muros para que separasse as pessoas. Nós estávamos até um certo tempo, países se organizando financeiramente e potencialmente para adquirir, construir ou fazer tantos arsenais para uma possível guerra. Nós temos tantas possibilidades no futuro breve, até alguém já diz, que nós podemos ser que nem, por exemplo, uma peça de carro. Temos o nosso nariz que não gostamos, então podemos ir num lugar e trocá-lo, ou seja, fazer cirurgias, como acontece com o pulmão, com o coração. Seremos então como um carro que está com o farol queimado, vai lá, troca e ele se torna aquela função de antes. E ainda temos necessidade de Deus? O homem que nasce, cresce, que tem toda a sua facilidade de construir a sua história, da riqueza, porque os pais já tinham isso, ele ainda necessita de reza? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. O que é a oração? A oração, o Catecismo da Igreja Católica, eu tenho pensado muito sobre ele esses dias, muitos pensamentos tenho falado sobre ele, esse livro, Não Deixe de Ter em Casa, é assim um conjunto, uma obra tão grande que fala de tudo. A oração, o Catecismo, ele diz que a oração é uma elevação da nossa alma para Deus. Agora, se é uma elevação da nossa alma para Deus, não significa dizer que eu, que estou dentro da igreja, rezo mais do que aquela pessoa que não vai à igreja. Não significa dizer que essa oração, esta elevação da nossa alma para Deus, não significa dizer que Deus escute muito mais rápido e com muito mais perfeição a minha oração que sou padre do que aquela senhora que é mãe de família. Por quê? Porque a oração, sendo uma elevação a Deus, Deus não faz escolhas de oração. Deus não faz distinção desta oração que é mais perfeita porque é de um padre, ou desta senhora que é da igreja, ou daquela senhora que não vai à igreja. Porque a oração é esta elevação da alma. Primeira coisa para a gente entender hoje, nesse momento: não permita que você se console, se conforte com aquela pessoa que não vai à igreja de forma alguma e justifique que é melhor do que você que vai.
não justifique ou não se contente cair e ficar no mundo de uma pessoa, que esta pessoa tem um pensamento muito mais materialista do que você, que a vida é só aqui, que não tem mais nenhum fundamento no futuro, que rezar é perda de tempo. Não se console e nem se conforte com isso. Por quê? Porque esta situação não lhe permite de você ter esta alma elevada para Deus. Elevada significa dizer uma inclinação. Ela é propensa, ela tem uma distinção vertical, não apenas horizontal, como esse teu celular que está para cima agora, não? Talvez nos escutando. Esta alma que está elevando uma posição superior. Porque na oração, ela também é uma possibilidade de nós julgarmos com Deus a nossa vida, a nossa história, e por isso nos dá essa oportunidade de discernimento, esta possibilidade de discernimento dentro da nossa vida conosco mesmo, mas com os outros, com as outras pessoas, mas sobretudo com a criação, ou seja, com tudo aquilo que nos rodeia. Então a oração, ela nos permite fazermos também discernimento da nossa vida, e por isso há a possibilidade de nos aprofundarmos interiormente. Por isso que a oração, ela exige também silêncio e não multiplicação de palavras, porque a oração é esta interiorização da minha vida, é este voltar para dentro de mim mesmo, me esvaziar dos sentimentos, me esvaziar de tudo aquilo que me rodeia, para que eu possa também ter esta ligação mais serena com o nosso Senhor. Então a oração é sempre esta alma elevada para Deus, e por isso o encontro. A oração é sempre esse encontro. E em todo encontro há um diálogo. E neste diálogo há sempre aquelas pessoas que falam e as que respondem. Eu estou falando com você. Você está me respondendo. Está dando sempre, está sempre acenando. Está sempre me desejando boa tarde, boa noite, bom dia. É sempre aquela pessoa que está sempre dando sinais. Então no encontro há sempre um sinal, há sempre um diálogo. Então na oração há também um diálogo. Aí você diz, mas padre, eu estou numa fase que parece que Deus não escuta mais a minha reza. Padre, eu já rezei tanto. Olha, mas mãe, padre, não sai de dentro da igreja. E agora, padre, isso que está fazendo, olha, eu não entendo. Atenção, atenção. Nós vamos terminar falando sobre isso, da humildade da oração. Porque nós podemos achar que a nossa oração seja exatamente aquela possibilidade de nós termos uma preferência das coisas de Deus e Deus de corresponder com nossas preferências, porque agora quando nós rezamos tanto, Deus vai sempre estar atento e tem que, por obrigação, responder, dando o sinal positivo daquilo que eu estou rezando e pedindo. Na oração tem também o gesto de humildade, tanto é que quando você reza o Pai Nosso, você diz o quê? Seja feita a tua, você respondeu, não foi? A tua vontade. Por quê a tua vontade? Porque aqui tem um gesto da humildade, não é a minha vontade, é a tua vontade. Só que na vida e nas situações que nós passamos no dia a dia nosso, nós temos também as objeções. O que são essas objeções na oração? São aquelas concepções errôneas que nós temos muitas vezes de oração. Não tem, por exemplo, aquelas pessoas que acham que a oração é uma operação psicológica? O que é uma oração psicológica? Aquela sensação de lhe prazer, de provocar choro, de libertação. É claro que quando você tem uma alma elevada para Deus, que você vai em uma igreja, que reza bem, que a missa foi muito boa, que o evangelho que você entendeu, escutou, conseguiu pronunciar, traduzir bem para a sua vida, te iluminou e você saiu mais leve. É claro, por isso que a oração é esta elevação para Deus, a sua alma para Deus. Mas a oração não é uma operação psicológica, como se você tivesse arriado, tivesse aquela fase tão difícil de desânimo. Agora você diz, deixa eu ir na igreja para ver se eu melhoro. Eu vou terminar dizendo isso, que isso é um ato de orgulho, não é um ato de humildade não. É como se você chegasse na igreja e Deus dissesse assim, eita, lá vem aquela pessoa. Quando, já sei que ela está com problema, porque quando ela não está boa, não vem. Isso é um gesto de orgulho. Um orgulho, a pessoa dizer assim que é capaz de resolver tudo por si mesmo. Mas também tem as maneiras errôneas de compreender que a oração seja apenas aquela concentração de uma mente vazia, de um vazio mental que você, por exemplo, tem que se esvaziar de tudo e que não pode ir para a igreja levando seus problemas. Tem que esquecer tudo para se concentrar na missa. Não. A oração é também aquilo que você está passando no dia a dia.
Por isso, a oração nunca pode ser só de ritos. Você já foi à igreja que teve aquela pessoa que sentou ao seu lado, não se levantou de momento algum, só na hora do Pai Nosso? Você já por acaso, observe bem, veja bem, aquela vez que você já foi à igreja, que coincidentemente surgiu aquele evangelho de Marcos, que aparece no final do evangelho, lá pelos capítulos 15, 16, sobretudo, que diz: ide por todo mundo e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a pessoa desconcentrada que estava, só no gesto ritual, começa a repetir o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando o Pai está pronunciando uma parte do evangelho, então são pessoas que às vezes têm o ritual da oração, reza o texto em casa, reza a ladainha, reza o ofício, você que prega, lê a palavra de Deus, quando termina não sabe nada do que diz. Às vezes quando vai rezar o texto, não sabe onde parou. Às vezes está rezando o texto, não sabe se já terminou a dezena ou não. É um ritual de orações. Aquela pessoa que sai de casa e chega sem rezar. Sempre quando sai tem que rezar. E é aquela forma ritualística da oração. Mas é uma forma tão engrenada, tão engessada, tão travada, que ela não tem liberdade de elevar a sua alma. É só aquilo. É só aquele rojãozinho de sempre. É aquela pessoa que vai à igreja só no domingo, só numa terça, só num momento, numa quarta, numa segunda, não sei, no seu dia que você vai. Chega lá, senta no último banco, dali não fala com ninguém, dali já volta sem ter contatos. Uma fé engessada, travada, não tem uma elevação da comunidade nem para a sua vida. Então, tem outras mentalidades, que é aquela justificativa de dizer que você não vai à igreja porque não tem tempo. Nem só isso, são aquelas formas também de oração que procedem só de você, que acha que é rezar só a vontade sua. Não, você já teve aquela sensação de que você não precisava rezar, que não adiantava mais? Você já teve aquela sensação de que não vai à igreja hoje ou amanhã ou depois porque não está bem, não está se sentindo bem? A oração, você precisa ter muito cuidado. Ela não procede só de nós mesmos. É também a ação do Espírito Santo. Então tem a graça de Deus também que lhe permite você, de certo modo, se preparar também para ter uma vida de oração. Não é só desejo pessoal, vontade pessoal. Por isso que tem que superar a mentalidade do dia de hoje, que é achar que rezar não precisa mais. Nem tão pouco. Aquela sensação da inutilidade da oração. O que é isto? É aquela sensação de que rezar não adianta nada, não muda nada. Olha muito como é que nós estamos, você vive dentro da igreja e nada. Atenção, a oração ela não muda a realidade. A oração muda nós mesmos. Agora, se você está rezando para o seu esposo que bebe dia e noite, você está rezando para o seu filho que está jogando dia e noite, perdendo tudo, se você está rezando para a cura de sua mãe, de seu pai, você está rezando para arrumar um emprego, você está rezando para aquela comadre se ajeitar que não aguenta mais de tanta fofoca no trabalho onde você está, na sua família, não sei, a oração não muda a realidade, ela muda você. Agora, a oração mudando você, mudando o seu olhar, você agora consegue enxergar a mesma realidade que continua doente de uma forma diferente. Então peça a Deus para entender que a sua oração mude você. Não que você queira que Deus mude a sua realidade e você continue do mesmo jeito. Atenção. Então a oração, ela também tem que superar o ativismo. É achar que no corre-corre da vida não precisa mais rezar. Mas entender também que a oração é uma fuga do mundo. Há muito tempo, sobretudo na Idade Média, nossos jovens iam para o seminário, para o convento, porque queria ficar ali reservado do mundo. Rezar nos dias de hoje, sobretudo no tempo que nós estamos passando, não é fuga do mundo. Pelo contrário, é estar no mundo. E estando no mundo, entender que a nossa oração ela está integrada, ela é dependente da vida, como a vida é dependente da oração. Então, entender que há as objeções no nosso modo de rezar também é importante, para que a gente não caia naquela fase da aridez da vida, naquela fase da aridez do coração, aquela fase do desânimo, que você vai para a missa só quando tem vontade, que não está indo para a igreja porque perdeu a vontade, que esses dias está tão fraco, desanimado, desanimada, que não tem mais motivação para nada, para ir para a igreja. Atenção, a aridez é só uma consequência de tudo aquilo que talvez nós já temos falado. E a aridez pode ser o resultado final de uma vida que não está mais concentrada, nem mais alicerçada na oração. Por isso que nós concluímos, neste primeiro momento, que a oração ela é transformativa. Eu não estou entrando aqui numa outra linha de oração, de compreender a oração, como algumas falam vocal, que é da voz, que eu escuto, é o diálogo com Deus. Eu não estou falando da oração que é mental, que é aquela capacidade de concentração também de você se colocar diante de Deus.
Eu não estou falando da oração como repetições de palavras, de quantidade de palavras, mas a minha tentativa contigo de refletir nesse momento é de responder a pergunta: para que rezar nos dias de hoje? Para que rezar nos momentos que nós estamos passando? Tem finalidade, tem resultado essas pandemias que nós estamos vivendo hoje? Se nós rezamos tanto, eu tenho dito ultimamente, acredito você, que foi o tempo mais que você rezou. Talvez eu também, porque tivemos mais tempo para fazer isso. O mundo tem oferecido a isso nos meios de comunicação e a necessidade tem exigido. Só que Deus, Ele não muda o momento presente, Ele pode mudar o fim. Então, com a sua oração, com a mudança do olhar, como eu disse no primeiro momento, é o que vai ajudar a fazermos a transformação do nosso fim com as nossas orações. Para isso, eu queria pedir contigo agora que a gente entenda os gestos da oração. E nesses gestos da oração e atitudes de oração, compreendemos alguns elementos importantes da nossa vida. O primeiro passo da oração é o sinal da humildade. Para o que tem a ver a humildade com a oração? Você já teve aquela sensação que eu dizia antes, você que está entrando agora, daquela mãe que diz que reza tanto, daquela mãe que não sabe mais o que faz porque já rezou tanto e o filho continua do mesmo jeito? Olha, você reza no Pai Nosso e eu também, que no Pai Nosso seja feita a vontade de Deus. Então a vontade de Deus é esta sensação da humildade, que eu rezo não pela multiplicação de palavras e assim eu tenho uma eficiência diante de Deus, que Deus vai escutar muito mais e prioriza os meus pedidos, porque eu sou de dentro da igreja, eu rezo tanto, e Deus se escuta mais, porque eu rezo tantos textos, tantos ofícios, tantas missas por semana e tudo mais. Não, a oração não é uma quantidade ou ritual da oração. A oração ela tem um gesto da humildade. Nesta humildade, me faz pensar muito o que dizia Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele quando traçava o seu discurso sobre a humildade na oração, ele sempre dizia que o homem é um mendigo de Deus. Por mais que você tenha tudo de modo tão sofisticado, necessário, você tenha tudo na sua vida, você ainda não está completamente feliz. Esta mendigância, essa necessidade de Deus é que nós compreendemos que não temos nada se não temos Ele. Esta mendigância de Deus é para dizer que nós só estaremos completos quando também estamos com Deus. A oração, a humildade, é esta sensação de compreender que somos sempre necessitados de Deus. Mas não só isso. Eu não sei se você recorda daquela passagem bíblica que mostra a necessidade da humildade na oração, que tinha dois senhores que foram à igreja, e naquela ida da igreja que ele foi, teve um que ficou lá na frente ali, o outro ficou lá na porta, e um começou a dizer: olha, Senhor, veja como eu sou bom, eu dou tudo, eu pago dízimo, não sei o que mais, veja, eu não sou como aquele outro que é pecador, não sei o que é que ele faz. Enquanto o outro ficou lá na porta, no início da igreja, disse que bateu no peito e disse: Senhor, tenha piedade de mim. Daqui começou aquela expressão Kyrie eleison, Senhor, tenha piedade de mim. Então, para mostrar a capacidade de Deus escutar também nós, em nossas orações, no gesto de humildade. Nós não precisamos dizer ou fornecer informações ao nosso Senhor em nossa oração, a nossa capacidade de rezar tanto. Aí você por agora se justificar dizendo assim: ah, pai, por desse jeito eu não preciso mais ir para a igreja não. Eu posso só rezar em casa e eu posso simplesmente usar do meu gesto de humildade e assim Deus vai escutar meu pedido, porque Ele até disse que quando você for rezar, fechar a porta, entre o seu quarto, fechar a porta, enfim. Atenção, o diálogo, o encontro com o nosso Senhor não dá apenas de forma isolada. Eu e você estamos tendo um encontro, mas estamos tendo uma reação. Você está me acenando aqui, você está dizendo onde você está participando, eu estou te vendo, você está me confirmando algumas coisas. Atenção, não existe humildade sem encontro. Não existe encontro sem humildade. Então, atenção, a oração de hoje, para compreendermos o gesto de humildade, é entender que se faz necessário um encontro. Não seja orgulhoso, demonstrando que você precise ficar à distância de Deus. E pode ser humilde na distância, como fez o homem do Evangelho, mas reconhecendo que a sua oração tem a ação do Espírito Santo, tem a ação da misericórdia de Deus, como fez aquele homem do Evangelho. Ele ficou à distância porque a oração não é só um gesto humano, é também gratidão, é gratuidade de Deus com a força do Espírito Santo. Se nós pensarmos assim, nós podemos continuar dizendo que a oração deve haver perseverança. Aliás, na primeira carta de
Na primeira carta aos Tessalonicenses, lá pelo capítulo 5, 17, diz que nós devemos orar sem cessar, rezar sem parar. E é muito importante compreender que nós devemos rezar sempre, não só quando nós vamos repetidamente à igreja. Não. Você já assistiu aquele filme Os Dois Papas? Ali tem uma história, uma conta. Quem faz o papel do Papa Francisco faz uma pergunta ao Papa Bento XVI, se ele conhece a história do pecado dos dois seminaristas. Você conhece? Diz assim que um seminarista foi conversar com o diretor espiritual é o padre, né, que escuta o seminarista, uma vez por mês, ou menos do que isso, assim que for necessário. E o seminarista perguntou para o padre: ei, padre, é pecado fumar enquanto está rezando? O padre disse: claro que é. Claro que é. Aí ele disse que ele voltou para o outro seminarista e disse assim: ei, rapaz, deu errado ali. O padre disse que é pecado. Aí o outro seminarista disse para o seminarista: não, você perguntou errado. Como é que deve perguntar? Eu vou lá. Chegou lá no padre e disse: ei, padre, como é, padre? É pecado? É pecado rezar enquanto fuma? Aí o padre disse, pensou: não. Então é importante compreender na vida a nossa perseverança de rezar. Até mesmo enquanto você está fumando, você pode estar rezando. Estar voltando, fazendo um círculo, caminhando e rezando. Então é importante, até mesmo no nosso momento de lazer, estarmos rezando. Então não ache que rezar seja só aquela coisa programada, ou ritual que nós dissemos no início, e que você tem uma certa ritualidade e só reza naqueles momentos. Não pense. Até fumando você pode estar rezando. E não ser pecado, como disse o padre. A partir daqui, nós compreendemos que a oração é sempre essa necessidade vital. Ela faz parte da nossa vida, a oração. E por fazer tanto parte da nossa vida, da nossa oração, nós temos que compreender que o Espírito Santo ele pode fazer morada em nós. Mas ele só pode fazer morada em nós se o nosso coração está próximo de Deus. Se o nosso coração não está próximo de Deus, o Espírito Santo pode não encontrar espaço. Não é que ele não vá morar, ele pode não encontrar espaço em nosso coração. Por isso que uma das fontes, até mesmo a humildade como fundamento da oração, mas uma das fontes, diz os grandes místicos, é sempre o nosso coração. É o nosso coração que comporta a nossa vida de oração. Assim sendo, nós compreendemos que a oração ela está sempre dependente da nossa vida, como a nossa vida é dependente da oração. Não imagine que as duas coisas são separadas. Como eu dizia antes, que você que está entrando agora, não é só você, por exemplo, deixar os seus problemas em casa, ir à igreja e rezar, depois voltar e encontrar os problemas ali. Não. Você tem que levá-los também consigo, porque a nossa vida de oração é também interligada. São duas coisas dependentes, elas são inseparáveis. Tem até a expressão bíblica, não, de Tiago: mostre a sua fé pelas obras, que eu vou mostrar a sua fé sem as obras, que eu vou mostrar a minha obra pela fé. É claro aqui que não significa dizer que a sua fé ou a sua obra, mostrar a obra sem a fé, não significa dizer que não tem uma vida de oração, porque isso pode se tornar só depois um assistencialismo. Aqui a gente ajuda a responder aquela pessoa que diz: você vai para a igreja, é pior do que eu não piso na igreja, mas ajudo o próximo, eu ajudo o que precisar, estou aqui disposto para fazer tudo. Atenção, ser bom, o mundo está cheio de boas intenções. Por isso que eu disse, se fosse por falta de oração, ou pela quantidade de oração que nós estamos tendo nesses dias, eu acho que do céu já tinha abrido assim as comportas, entendeu? Já tinha descido tanta água do céu lavando, que eram lugares sujos, marcados por esta pandemia, já tinha curado tudo. O mundo está cheio de boas vontades, de boas intenções. Porém, se você quer ser perfeito, aí é diferente. Se você quiser ser perfeito, é completamente diferente. Por isso que nunca se console, se conforte, nunca se adapte à vida de uma pessoa que não reze. Não se deixe convencer por aquela pessoa que não vai à igreja e diz que você vai sempre e que você é pior porque você reza e ele é quem faz tantas coisas boas. Não se console, porque ser bom qualquer um pode ser, mas perfeito só se faz quando você tem esta inclinação da sua alma para Deus. E é nesta inclinação da sua alma para Deus
que você tem sua forma de julgar com Deus, as suas atitudes, os seus gestos de relacionamento com as pessoas, mas também com a criatura, com aquilo que te rodeia, com aquilo que te circula. Por isso, não concorde com aquelas pessoas que acham que Deus não escuta mais as suas orações. Por isso que você não deve concordar com aquelas pessoas que devem deixar de rezar. Por que deixando de rezar? Porque já rezou tanto e Deus não escuta. E que se sua mãe é tanto da igreja, atenção, já digo isso de novamente e repito, Deus, ele não tem necessidade de mudar a realidade. Ele tem necessidade, com as nossas orações, escutando nossas orações, de mudar o nosso olhar, o nosso jeito, mudar o nosso eu. Por isso que se você está rezando para sua mãe que está com câncer, o seu pai que está no alcoolismo, para você que está rezando para o seu irmão, que está gastando tudo, jogando apostado, que está acabando com a sua família, enfim, peça a Deus, não para que mude isso, mas peça a Deus para que você, na sua oração, consiga mudar o seu olhar, para que você, mudando o seu olhar, você consiga compreender o problema de uma forma diferente, e compreendendo esse mundo diferente, esta realidade diferente, mude o seu coração e suas atitudes. Agora, mudando o seu olhar, mudando o seu coração, mudando as suas atitudes, você vai conseguir compreender que Deus pode mudar o seu irmão, pode resolver qualquer dificuldade do seu trabalho com a sua capacidade de olhar o problema de uma forma diferente. Então Deus, ele não muda o presente, ele pode mudar o fim. E mudando o fim, ele muda a partir da nossa forma de olhar. Por isso que a pergunta de hoje é: para que rezar nos dias de hoje? Há necessidade de nós rezarmos, continuar rezando tudo isso? Por que é que Deus não resolve tudo de uma vez, apertando só num botãozinho lá, e aí lavaria tudo? Atenção, a necessidade de nós rezar no dia de hoje é para mudar o nosso olhar, compreender as nossas atitudes, compreender a nossa forma de comportar o nosso coração diante das situações. E agora nós conseguimos, de certa forma, direcionar um problema que é nosso, que é do outro, e colocar nas mãos de Deus, porque o meu olhar consigo enxergar de uma forma diferente. Padre, então agora eu posso rezar em casa, eu posso, não preciso ir tanto para a igreja, eu posso rezar em casa e posso justificar tudo o que eu faço, porque eu mudo o meu olhar. Atenção, a Bíblia mostra vários exemplos de Jesus rezando. E na Bíblia, sobretudo o Evangelho de Lucas, que é o evangelho que coloca sempre Jesus em oração, desde o primeiro momento, assim que Jesus se perdeu lá no templo. Lembra que os pais andaram 3 dias, depois voltou, diz que ele estava entre os doutores da lei, no templo. Então o Evangelho de Lucas sempre apresenta Jesus em oração. E na atitude de apresentar Jesus em oração, apresenta Jesus rezando em vários momentos. Por exemplo, no momento do batismo, aparece Jesus rezando. No momento da transfiguração, quando Pedro, Tiago e João subiram, e ali estão a montanha, Jesus rezando, e diz que aparece uma nuvem. Então aparece Jesus também no momento da cruz. Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. Senhor meu Deus, por que me abandonaste? Apresenta Jesus em outros momentos. Por exemplo, você que rezou domingo participando pelos meios de comunicação, viu no Evangelho de domingo de Lázaro, Jesus rezando e disse: Pai, eu faço isso não porque eu não tenho confiança, mas para que eles creiam. Atenção, você indo à igreja, você continuando participando das missas, rezando, você está fazendo não só por você, mas também por aquele que não vai à igreja, seu esposo, seu filho, sua filha, sua mãe, seu pai, seu irmão, sua irmã, aquela amiga do trabalho que nunca pisou, nunca foi à igreja. Você está rezando também para que ele também creia naquilo que você já está crendo, para que as outras pessoas compreendam o seu sentido da fé, como você já compreende, e mostre aqui a sua intimidade com Deus, esta proximidade com Deus, este encontro com Deus. Você viu? João 11 mostrou Jesus falando: Pai, eu faço isso não porque eu não creia, mas para que os outros, eles, os judeus, aquele grupo que estava ali no sentimento de velório depois do enterro, do sepultamento de Lázaro, acredite e creia. Então, quando você vai à igreja, quando você reza, você também está rezando por aquela pessoa que não crê. Ou se crê, está com uma fé ainda inicial, ou uma fé morta, aquela sensação ou aquele desânimo de oração. Um pouco disso. E mostra também, na Bíblia,
tantas outras passagens, momentos decisivos da vida de Jesus. Por exemplo, como eu disse Lucas, mas Mateus também, quando Jesus escolhe os discípulos, diz que ele passou a noite toda rezando. Então, se Jesus mudasse a realidade, ele já ali mesmo na oração, ele teria mudado Judas. Isso do ponto de vista humano, porque Jesus, sendo filho de Deus, poderia saber já tudo. Mas como humano, ele poderia, ao mesmo tempo, ele já ter evitado de Judas não estar no conjunto dos 12. Mas Jesus, ele não muda o presente, ele pode mudar o fim. Agora, ele usou de Judas, da traição, da falta de oração de Judas, para mudar o futuro da humanidade. É aí que nós compreendemos que a ação de Deus na nossa vida não é para mudar já o hoje, o agora, é para mudar o nosso futuro. A nossa oração que nós fazemos é para mudar também o nosso futuro. Ah, padre, então eu só preciso rezar só pensando no futuro, não no hoje, não no nosso presente. Não, nosso Senhor, ele disse que é o ontem, é o hoje, é o sempre. Ele está sempre conosco. Aliás, Lucas 23, não? Jesus pregado na cruz, tem um bom ladrão que reza: ei, Senhor, esteja comigo no paraíso, leve comigo. E Jesus diz: ainda hoje tu estás comigo. Aqui é a sintonia, o encontro, a elevação da sua alma, que te faz ver Jesus presente em cada momento da sua vida. E por estar cada momento presente em sua vida, ele já te livra de todos os momentos ruins. E então, ele te livrando, ele dá a capacidade de você compreender o futuro com as transformações. Mas é bonito isso também, que nos ajuda a compreender uma outra situação. É a quantidade de orações, porque na maioria das nossas vezes que nós escutamos as pessoas, elas pedem que nós rezamos por elas, as pessoas pedem que a gente reze mais, ou até mesmo aquelas pessoas dizem: eu vou rezar mais para ver se muda esta minha situação, eu estou rezando tanto para ver. Atenção, é bonito uma passagem bíblica, com ela eu termino a nossa reflexão de hoje, porque nos ajuda a compreender sobre o sentido da oração e, de certo modo, mostrar a humildade. É isso que eu quero frisar bem, a necessidade da humildade na oração. Como eu disse, a humildade na oração é esta capacidade que você tem de reconhecer o seu vazio para ser preenchido de Deus. Não o seu orgulho. Quando é o orgulho diante de Deus? É quando você está no momento mais difícil. Padre, é verdade isso? É. O orgulho de Deus, o orgulho seu diante de Deus, é aquele momento que você está mais precisando dele, que você vai lá quando você está doente, quando você está mal no seu casamento, quando a coisa está ruim, vamos para a igreja para ver se melhora. Esse é o momento do maior orgulho seu. Por quê? Porque você passou tanto tempo bom, tanto tempo dando certo, e é no momento de mais fraqueza sua, acaba o seu orgulho de independência de Deus e vem para perto dele. Tá bem, é um processo de conversão, é um processo de reconciliação, é um processo de aproximação com ele, perfeito, perfeito. Mas do ponto de vista humano, da fé e da sua forma de rezar, manifesta exatamente a sua carência de independência de Deus. Quando é que você corre para os braços de teu pai e de tua mãe? Nos momentos mais difíceis que você está. Por quê? É porque ali você encontra segurança? Exatamente. Mas não só isso. É quando acaba o seu orgulho. Porque quando seu pai abre os teus olhos para você, quando sua mãe abre os olhos para você dizendo que ali não vai dar certo, que ali não pode continuar porque vai sair besteira, não vai dar certo, você continua com seu orgulho de segurança, dizendo que quem sabe da vida é você. Quando você cai a ficha, que acaba o orgulho do preenchimento do seu saber, você volta agora na sua humildade e reconhece o seu vazio. É aqui que nós entendemos a necessidade de Deus. É aqui que nós entendemos a necessidade de nós voltarmos para nosso Senhor. É aqui a necessidade de nós reconhecermos a humildade diante da nossa oração. Assim eu termino mostrando na Bíblia, como sempre, aquela passagem de um senhor que rezava tanto. Eu uso a expressão de um senhor, pode ser um jovem, alguma tradução diz assim, pode ser alguma pessoa que reza tanto e dentro da sua capacidade tão grande de multiplicação de palavras, de rituais, achar que deveria ter favores diante de Deus, favoritismo. E aí, às vezes, se sentir desmotivado ou desencantado com Deus. Vamos lá, é Lucas, capítulo 18, versículo 18. São poucos versículos, 18 ao 23, pequeno. Conta a história algumas Bíblias traduzem como jovem rico, quando Mateus coloca isso. Lucas apresenta só um homem rico. Então, aquela história do homem rico que chegou para dizer assim: o que é que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Observe os mandamentos. É aquela passagem. Vamos recordar?
Atenção, olha os detalhes do Evangelho. Certo homem de posição perguntou a Jesus. Ele perguntou, um homem de posição: Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão só Deus. Conheces os mandamentos: não cometas adultério, não mates, não roubes, não levantes falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Ele disse: Tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Ouvindo, Jesus disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, distribui aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Ele, porém, ouvindo isto, ficou cheio de tristeza, pois era muito rico. Vamos entender aqui a nossa atitude de oração diante de Deus? Olha, o Evangelho disse que era um homem de situação, de posição. Então, era um homem que tinha os seus bens, tinha tudo a seu favor, era um homem que vivia bem, era um homem que vivia razoavelmente sem necessidade de Deus. Mas era um homem que se preocupava com o futuro. Mas, ao mesmo tempo, um homem religioso. Era um homem que observava os mandamentos desde a sua juventude. Porque há ricos, pessoas ricas, que rezam. Há pessoas ricas que rezam, que pensam em Deus, que pensam no futuro, a vida eterna, e que ajudam o próximo. Tem aquelas pessoas que são ricas, vão para a igreja, rezam, mas que não ajudam ninguém. Tem aquelas pessoas que são ricas, que ajudam o próximo, que pensam na vida eterna, que vai acontecer depois da morte, pensam no próximo. E tem aquelas pessoas pobres, lascadas, que não vão à igreja, que não rezam, não ajudam o próximo, nem se importa o que vai acontecer depois da morte. Tem aquelas pessoas pobres, que têm o pouco que têm, que rezam, que ajudam o próximo, que são preocupadas com a vida eterna. E tem aquelas pessoas que são pobres, não têm nada, não ajudam o próximo e nem se preocupam com o que vai acontecer. Mas não só isso. Diz o Evangelho que ele observou os mandamentos, que ele sabia de tudo, que observava já tudo. Era uma pessoa boa. Era uma pessoa maravilhosa. Uma pessoa dessa, você que é solteiro aí, se encontrar um homem assim, eu acho que nesse tempo de hoje você dizia assim, esse daqui serve para casar. Quer dizer, é uma pessoa ótima. Agora, se ele quisesse ser perfeito, ele tinha que dar mais um passo. E aqui vem exatamente a força da oração, da sua capacidade de entender Deus agindo no seu presente da sua vida. Olha, se você já faz tudo isso, se você quer dar mais um passo, então, pega o que você tem, vende, dá aos pobres, depois você vai ter um tesouro no céu, uma recompensa, depois você vai vir e vai seguir. É importante isso, porque há pessoas que querem rezar, mas não querem servir Nosso Senhor e nem segui-lo. Você conhece aquela pessoa que só vai às missas aos domingos, ou a segunda, ou a terça, ou a quarta, não sei qual dia que você vai durante a semana, ou não vai, só vai ao domingo. Mas assim, vai, senta no primeiro banco quando chega, dali sai, não sabe quem abriu a igreja, não sabe quem abriu uma janela, não sabe quem ligou um ventilador, um ar-condicionado, ou quem desligou uma lâmpada. É aquela pessoa que fica, de certo modo, segue a religião, reza dentro de um ritual, mas não consegue seguir Jesus. É aquela pessoa que diz assim, eu não preciso da igreja, eu posso só rezar aqui em casa. É uma pessoa religiosa e uma pessoa que não segue Jesus. Porque o seguimento de Jesus se dá na comunidade, se dá em contato com as pessoas. O seguir uma vida de oração, um discipulado orante, um discipulado de oração se dá na comunidade, na convivência entre as pessoas, não de forma isolada, não de forma automática, não de forma independente de todos e de tudo. Mas é bonito isso, porque aqui também há o efeito da humildade na oração. Veja bem como isso é importante para compreender e concluirmos nosso pensamento sobre a oração nos dias de hoje. Você diz, eu vou deixar de rezar, de ir para a igreja, porque tudo que eu tenho, a vida toda foi rezando. Agora eu estou diante da situação, rezei tanto e Deus não me dá uma luz. Eu já pedi tanto para Deus, para meu filho deixar isso que está passando, essa situação que está enfrentando. Padre, eu já rezei tanto para ver se aquela mulher some lá do trabalho, para ver se resolve melhor aquele ambiente. Atenção, às vezes, a nossa oração, nós vamos até Deus tão cheios de nós, e dizendo o que é que Deus tem que fazer na nossa vida,
que acontece um efeito contrário. E nós podemos fazer exatamente como este jovem do Evangelho, ou este senhor. Ele voltar triste, abatido, o Evangelho diz, cheio de tristeza. Porque a nossa oração deve ter sempre o sinal de humildade. Não o que eu peço ao Senhor, mas aquilo que o Senhor me dá para eu compreender o meu olhar, compreender as minhas atitudes, compreender o meu coração. Então, na oração, não é só apenas eu ter a minha bondade, porque eu já fiz tanto isso, porque eu já rezei tanto, já participei tanto, já fiz tudo da minha vida, agora eu tenho favores diante e já feitos para que Deus agora compense com a minha necessidade. E se Deus não fizer logo, eu fico desanimada, eu não concordo mais com isso. Atenção, o Evangelho mostra, capítulo 18 de Lucas, que aquele jovem, aquele senhor, mesmo sendo um senhor de posição econômica elevada, porque terminava dizendo que ele era muito rico, significa dizer que ele tinha um pensamento, mas para ele ser perfeito, ele precisava seguir Jesus. Então, na oração, nós temos que entender esse gesto da humildade e compreender que nós não podemos chegar até Jesus nas nossas orações, nas nossas rezas, só dizendo que nós temos e possuímos. É entender também esse vazio, este silêncio de Deus, para que eu me esvazio de mim mesmo, no abandono e no desânimo do dia a dia, para que Ele preencha, para que Ele surta efeito na minha vida, a minha oração. Agora, eu entendi que a oração não é chegar e multiplicar palavras diante ou repetir rituais, não. A oração é este diálogo, é esta elevação da minha alma para Deus. E nesta elevação da minha alma para Deus, eu entendo que a oração é uma forma de eu mudar o meu olhar. É entender que na oração, esta capacidade de mudar também os meus sentimentos, como mudou do jovem rico, que tinha tudo, observava todos os rituais e pedia de certa forma essa capacidade que não tinha de mudar o seu olhar, de compreender a si mesmo, de saber que estava cheio de si, das riquezas, e não de uma oração de humildade. Vamos terminar? Vamos pedir ao nosso Senhor nesses dias que nos dê essa capacidade de purificar as nossas orações, que o Senhor nos purifique não das quantidades das orações, mas do nosso orgulho de rezar, de saber ou de imaginar que as pessoas que estão mais próximas de Deus, elas têm uma certa preferência nas orações para Deus escutar. Ou achamos que Deus escuta muito mais as pessoas que estão mais próximas, que rezam mais, do que eu ou tu, que ficamos distantes e estamos mais isolados. Nosso Senhor, Ele quer entender e nos ajudar a mudar os nossos sentimentos na oração. Então vamos pedir hoje, você que está agora, que nossa alma seja levada um pouco mais para Deus, para que você que está rezando por sua mãe que está doente, por seu pai, por seu irmão, por você, por seu casamento, por sua família, por seu emprego, pelo mundo que nós estamos passando hoje, que nós compreendamos a nossa realidade a partir da nossa oração, porque Jesus está mudando o nosso olhar para compreender o mesmo problema, a mesma situação de uma forma diferente, e agora vendo esse mesmo problema de uma forma diferente, entender as minhas atitudes, entender o meu olhar, e entender também o meu coração. Por isso, que nunca aceite aquela pessoa que reza tanto, aquela pessoa que está dentro da igreja ou não, ser fofoqueira. Nunca aceite, porque a oração é esta capacidade de mudar o nosso olhar. Então, se você reza, se você é uma pessoa que se esforça para rezar, aceite sempre essa capacidade de mudar o seu olhar. Aceitar mudar também o seu comportamento. Uma pessoa que reza, mas uma pessoa que vai ao culto, uma pessoa que vai aos encontros de religião, mas continua com o mesmo olhar, significa dizer que a sua atitude de oração não ainda transformou a sua vida, transformou o seu coração. A oração nos dias de hoje significa dizer mudar o meu olhar, mudar o meu comportamento, minha atitude e mudar o meu coração. Peçamos a Nosso Senhor hoje que, diante dos desânimos da nossa má vontade de rezar, peçamos a Nosso Senhor hoje que o Senhor purifique aquela fase da aridez do nosso coração, aquela fase que não temos mais vontade de rezar, aquela fase que parece que as nossas orações não têm mais sentido e nem tampouco parece que Deus tem escutado mais as minhas preces, porque tenho rezado tanto e não tenho obtido um resultado. Que o Senhor nos dê esta capacidade de compreender que Deus não muda a realidade, Deus muda o meu ser, Deus me muda. Agora, Deus me mudando porque eu estou rezando, eu mudo o meu olhar e começo a enxergar a realidade diferente, começo a enxergar
a situação, o problema de uma forma diferente. Agora, Deus muda o mundo quando eu rezo, porque muda o meu olhar, muda o meu jeito de me comportar. Que o Senhor nos ajude a entender que a oração seja esta elevação da minha alma, não a multiplicação de palavras, mas esta oração da minha elevação da minha alma que me leva ao encontro com Ele. E neste encontro que se faz com Ele, eu faço dentro de uma comunidade. Então não se contente você rezar só dentro do seu quarto. Não se contente rezando só dentro da sua família, na sua casa, quando vai jantar ou dormir. O encontro requer também um lugar. E o lugar requer também uma atitude, um sair de si. Que o Senhor nos purifique, que o Senhor mude o nosso olhar, converta o nosso coração e transforme as nossas atitudes. Muito obrigado. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre.